E aí? Bom, a gente. Caramba, hoje tem coisa pra caramba pra gente falar, né? A gente teve até que cortar o assunto, né? Da nossa ilustríssima primeira-dama, né? Porque ela tá se tornando um pouco repetitiva. Mas vamos Já ver deu, se. né? É, Que nem mas falar vamos... de Supremo. Apesar de que o Xará falou uma coisa certa, né? O Xará lançou a campanha que eu aderi de imediato, que é a campanha Fala Janja, né? Ah, sim. Deixa a Quanto mais bichinha, falar, melhor. deixa a bichinha solta. Mas vamos lá. Saiu uma outra pesquisa aí que eu andei vendo que continua, Paim continua derretendo, né? Tá com -15 aí de NPS. Que Qual, Isso, pesquisa? qual que é o NP? eu não Não, sei, não tem mais, não tem mais andei tempo. lendo num post desse É, aí que saiu, continua com o é. ótimo menos o NPS está -15, ele não Não mudou tem nada, mais, mas não tem mais tempo Não de mudou impeachment. nada. Não tem mais tempo de impeachment. A economia tá ruim, mas não ao ponto de sustentar o impeachment e minimamente uma base ele tem. Mas se fosse para a gente pensar naquelas três premissas que a gente sempre falou aqui, né? O NPS, a economia e a base, o NP, ele já teria atingido o não, NPS? não, ainda não, ainda não. Ainda não, NPS, né? não, para impeachment você precisa ser amplamente impopular, Menos não é 60. Então menos beleza. 60. Então ele Aí vai. nem dá tempo mais disso, isso aí Pato já manco, pato manco. Vamos lá é, até o final. Esses dias eu ouvi um analista, acho que eu até comentei isso semana passada, ele disse que existe uma dicotomia entre essa certeza, ou vamos dizer assim, cenário provável que a Faria Lima trabalha, do Lula não se reeleger ou mesmo fazer o seu sucessor, caso não venha concorrer, com o que se diz em Brasília. Em Brasília isso não é dado como certo ainda, mas na Faria Lima parece que sim, né? Apesar de que o pessoal da Faria Lima, né? Eu não, que eu sou raiz, não sou Faria Limer. Sou raiz. Sou mercado financeiro raiz. Sou da época do teatro no peito, pode falar palavrão, você pode. qual que é o bairro lá Mas eu não sei se Brasília não está assim, porque o Brooklyn? Campo Beller. Isso é Campo Beller. Campo Não, Belo. é Campo Limper. Não, você tá no Campo Belo. Ah, Você é tá verdade, é plantado lá. verdade. Eu sou É Campo Campo Beller, eu Beller. sou Campo Beller. O que é, Xará? Você não sabe se a política tá Eu assim? não sei se em Brasília também já não está assim, não, porque você Não, vê o pessoal do Centrão, tá todo mundo meio arisco ali. sim, eu acho que o pessoal já tá de barba de molho. E Isso, que eles já subiram no muro, eles já subiram, mas não é dado como isso. certo, né? Aliás, quem falou isso Não, foi o ex-analista político aqui da XP, o Mas Richard. nunca pode ser dado como certo a derrota de Não, um mas, incumbente. mas você tem uma sensação, né? Você tem uma É, não. sensação. Tipo assim, a biruta tá sempre virada para um lado, agora ela tá parada, O né? próprio, o então, próprio Bolsonaro tinha chance de ganhar. Não é Sim, assim, exato. ninguém poderia dar como certo nada, né? é, E aí você tem um cara que hoje, com esse índice, ele não se reelege. Ah, mas é, a pesquisa, meu, é recall. Se bota um cara no segundo turno com um Tarcísio, por exemplo, ele perde. verdade. Com esse índice, ele perde, entendeu? É. Bom, Mas enfim, estamos bom, já que a gente começou já que a gente começou falando da desgraça doméstica, vamos falar, ô Xará, dessa mulambada, dessa várzea, dessa bateção de cabelo. Meu, uma coisa que eu acho que daria uma grana é você vender capacete lá em Brasília. Já pensei você montar uma banquinha ali na frente do Ministério da Fazenda, vendendo capacete. Porra, acho que você levanta uma grana. Xará, você lembra assim da última mulambada? Porque, assim, nesse nível, pra mim, assim, na memória recente é aquele anúncio do Haddad, ao mesmo falando de responsabilidade fiscal e de isenção no mesmo dia. É, Que foi a se, última mesmo. e aí É. agora eles falam essa questão do IOF. Não tinha ninguém que sabia tabuada lá na hora que os caras fizeram esse negócio? Sei lá, tabuada do 3, do 7, alguém que fizesse alguma conta pra ver que a forma. E olha que eles disseram que foram medidas amplamente Sim, pensadas, tal. Você imagina se não fosse, né? Se fosse um nossa, negócio assim meio surreal. improvisado. Mas, enfim, o problema do IOF, pensando bem, quer dizer, não é nem tanto a lambança com relação o tipo de efeito que vai ter, né? As consequências não intencionais das medidas. É o fato de você estar usando o imposto regulatório para consertar para atingir o superávit, o déficit fiscal que, né, para cumprir o arcabouço fiscal.
Você usa um imposto para você. Não é à toa que você precisa ter interioridade no imposto, em qualquer imposto, né? Você fala assim, pô, eu vou arrecadar mais da sociedade e eu preciso passar por um processo legislativo. E só vai valer para o próximo ano, as Tem pessoas que ter uma precisam estar legitimidade, preparadas. né? Por algum motivo isso existe, né? Agora, o cara usa uma legislação que é só para você, putz, regular determinadas coisas muito específico, E pontual, né? para fins arrecadatórios. Esse é filosoficamente, esse é o problema, né? Independentemente da lambança, puta, agora de repente eu peguei o cara, parece que é fluxo, que é controle de capital. Isso tudo é muito ruim. Agora, o péssimo é justamente isso, é você ter um governo que não tá nem aí para nada, quer continuar enganando. É isso. Ô, Vitor, o Xará disse aí que esse governo não tá nem aí pra nada. Assim, ele não tá nem aí pra nada porque ele não consegue calcular a consequência dos seus atos, ou ele não tá nem aí pra nada por conta de um viés ideológico que dá a ele a sensação de ser portador de uma intenção original, moralmente superior e que por conta disso qualquer meio vale? Acho que é uma mistura explosiva de incompetência com ideologia, A né? certeza dos burros, né? Certeza dos burros, são dinossauros tocando o país, né? E tentando repetir fórmulas que já não deram certo. E você tem esse DNA gastador, né? Que eu acho que isso não se desincompatibiliza do PT. O PT é gastar, gastar, gastar. Você vê quando aconteceu e aí você tem o paradoxo, que quando aconteceu lá o Lula 2, você estava num momento em que o crescimento mundial, né, sendo exponencializado pela China, com o boom das commodities e tais, o aumento da arrecadação foi gigantesco e permitiu absorver, inclusive, o aumento da gastança. Aí depois a maré baixou e aí os problemas na gastança, porque depois, que gasto é o seguinte, quando você coloca ele, você não, para tirar é uma desgraça. A gente sabe disso na iniciativa privada, né? Se você coloca uma despesa e ela se torna recorrente, meu, para tirar é uma luta. No governo, então, nem se fala. Então, quando você tem um governo gastador, ele gera impactos para os que virão depois, né? E quem vai herdar esse abacaxi vai ter que fazer um trabalho difícil, né? Você está gastando muito mais do que pode. Como é que você faz? É impopular, entendeu? Um governo. É difícil você, por livre e espontânea vontade, adotar medidas impopulares. Ainda mais perto eleição, né? Então, duro. E você vê que boa parte dos analistas já consideram. Não, eu fico leitando que aquele nosso colega aí que foi até ver aqui um dia, inclusive, o Felipe Salto. Não, ele faz um artigo e fala assim: não, em 2027, né? O artigo dele, assim, em 2027, foi, então quer dizer que acabou já, né? Acabou, a verdade é essa, acabou. Né? Em 2027 tem que ser com outro alguém, porque A própria os que estão Simone aí não vão Tebet fazer falou, nada. né? Que não importa quem ganhar a eleição, o próximo presidente vai ter que fazer um ajuste. Quer dizer, Não, a desculpa, Simone por que Tebet não, foi né? pior. É, Foi pior. Ela falou: entre novembro e dezembro vai ser a janela de oportunidade para enfiar o ajuste. Você imagina, de 2026, depois da eleição, antes da posse. Assim, viciaram nessa coisa, porque eles fizeram a exatamente, PEC da né? transição, né? Aquele Que é waiver, né? justamente, puta, vamos aproveitar para entrar no próximo ano já. É assim, É um atestado de incompetência. Mas desculpa, Vitor, que eu te interrompi. Mas é difícil porque você não consegue, você também não tem muita margem de manobra, né? Os tais custos discricionários que você pode mexer são poucos. É duro, não é um negócio fácil assim. Quem não acredita nisso, então não vai fazer nunca. Um governo que acredita que gasto é vida, esquece. Então
Tem uma bomba relógio aí sendo meticulosamente construída. Vamos ver que se alguém terá capacidade de desarmá-la no futuro. O UAF é tipo uma silver tape, né? Meio que você tenta arrumar É, qualquer porcaria, qualquer CPMF. negócio lá, né? É. É o CPMF da vida, né? E a sensação que eu tenho é que eles tentaram cobrir uma rachadura numa barragem de uma represa, né, com o IOF. E nesses casos, a sensação que eu tenho eu não acho que chega a ser uma discordância de Xará, mas um complemento, é que a sensação que eu tenho é que assim, não você busca uma solução paliativa para um problema estrutural, o que já por si só é trágico. Mas pior que isso é porque essa solução paliativa aponta numa direção, ainda que seja um passo modesto, né? Agora, quando você vê que essa medida que aponta nessa direção e o secretário executivo do ministério vai para o jornal dizer o seguinte: a gente queria diminuir a volatilidade do câmbio, a gente queria diminuir o envio de recursos. Então, quer dizer, primeiro, um dos pilares da estabilidade econômica que o Brasil conseguiu, né, lá atrás, foi exatamente um câmbio livre, né? Um câmbio que representasse a nossa relação de trocas com o mundo. Então, você tentar isso, que é assim, né? Essa direção, daqui a pouco a gente está falando de congelamento de preço, né? De controle de fluxo de capital. A direção é essa. Pode ser o primeiro passo de uma maratona, mas a direção é essa. Então, acho que gera, além de um atestado, né, grande de dificuldade das contas públicas, ter que lançar a mão disso aí, eu acho que traz uma sinalização muito ruim, né? Muito ruim. E se esse governo já não vinha bem, já vinha mal avaliado, tem uma galera aí que descobriu agora, né? Eu fico pensando, falo, caraca, bicho, onde esses caras estavam com a cabeça, né? Esses dias verdade seja feita, salvo engano meu, Gustavo Franco nunca declarou voto ao Lula, mas o resto dos pais do Real, sim, né? Pedro Malan, Armínio Fraga, Pércio Arida, Edmar Baixo. Fico pensando que esses caras estavam com a cabeça. O que que eles imaginavam, assim? Juro por Deus, cara. Eles, Que são os eles, caras eles foda, né? assinaram, como é que é? Eles Manifesto. apoiaram com com a esperança de que ele fosse o Lula pragmático de sempre. Ou de sempre não, né? Que foi nos primeiros 3 anos, Ah, eu enfim. Votaram naquele Lula de 2002. fiquei pensando que esse pessoal tá. Pô, os caras não são, pô, pelo amor de Deus, nós estamos falando de gente, Eles não leram a né? atuação do Gutermann de artigos desmontando Cara, o onde é que corpo. esses caras estavam com Não a entenderam. cabeça? O que que eles esperavam? O cara promoveu o maior esquema de corrupção, o cara minou a democracia, o cara comprou voto, o cara vendeu medida provisória. Gente do céu, onde que esse pessoal tava com a cabeça? Eu não vejo, ó, tem uns gestores aí, vai ter um encontro aí famoso. Se me derem um sopa, eu vou perguntar. Papel do gestor é defender a democracia ou cotistas? Eu se vou perguntar. Vou Mas tem que perguntar. fazer. Você Ah, pergunta e depois você conta, eu vou depois conta o que que perguntar. Eu respondeu. vou perguntar. Assim, assim, a gente viveu um momento assim, teve um momento de grande dicotomia de política e economia, os assuntos voltaram a se misturar. Assim, na opinião de vocês, o papel do gestor qual é? Defender a democracia ou o interesse do cotista? Ah, eu vou ter um. Se eu conseguir fazer, eu vou fazer pergunta. Eu acho que não vai ser, não receberei uma resposta simpática. Mas essa pergunta é fácil de Ah, responder. Digo, é fácil de ensaboar. sim, porque sem democracia. Isso, a cota não anda, É tá? isso aí. Mas eu vou gerar. Se eu tiver oportunidade, eu gero esse incômodo. O fato é o seguinte, né? Uma lambança sem precedentes, né? E engraçado que teve um aspecto que foi muito legal, que eu fiquei pensando os bastidores. Eu acho, presumo, que um tweet de um ministro não seja uma coisa assim que ele tá lá no banheiro, né? Fazendo o número 2, falando, deixa eu fazer um tweet aqui. Eu acho que eu presumo que deve ter uma assessoria antes de postar, ele deve perguntar para alguém. Mas tem um tweet do Haddad que dizia que ele não tinha, que o Ministério da Fazenda não tinha consultado o Banco Central para aquelas medidas. Aí eu fico pensando, aquilo ali foi uma declaração às avessas de independência do Ministério da Fazenda e do Banco Central, quando talvez em tese seria o contrário, ou o Galípolo ligou para ele e falou: Meu, publica isso aí, porque senão você vai queimar comigo aqui no mercado, porque se alguém achar que você me perguntou e eu apoiei essa cagada, né? Eu tenho a sensação que foi isso. Não, não, nós não consultamos o Banco Central, os caras do Banco Central. Ufa!
E outra coisa, né? Eu posso estar enganado, mas fazia tempo que a gente não tinha um banco central assim, perdão, um Ministério da Fazenda tão descolado do mercado, né? Não tem ninguém do mercado, né? Então alguém precisou ligar quando viu aquilo ali e falar, gente, vocês fizeram conta, vocês sabem bem do que vocês estão falando, né? Com questão dos fundos de ETF, por exemplo. Mas enfim, eu acho que ao final dá uma bela medida que nós somos governados por um bando de imbecis, inconsequentes, que não fazem conta, conhecem muito pouco do funcionamento das coisas. E é como o Marcelo começou uma contagem regressiva, quantos dias faltavam lá, Xará? Tre- 548, se não me É, engano, então não é me isso, lembro é. agora. Cada dia é Ó, um dia menos. o problema é que são 548 que podem ser renovados por mil e poucos, né? Então, acho Não, não, que pelo amor de Deus, não. Pode. Não, mas É, é que quando eu coloquei aquele número, implícito está o meu desejo de que você vê que acabe, né? você vê que o porque Cleveland vive, né? Cleveland vive é, entre nós, né? É O nessas horas, espírito é, dele aí está entre nós. é nessas horas desse espírito otimista, né, que ele se manifesta, né? Como se fosse uma entidade aqui incorporando na gente. infelizmente não dá para confiar no eleitorado brasileiro. Não, não dá mesmo. Não, temos que concordar. Mas dá para confiar na incompetência do PT. Isso dá. Não dá para confiar no Sim, eleitorado. mas aí você Eles tem vão. essas duas coisas aí, as É. duas forças que são antagônicas. Bom, Agora, eu queria só fazer uma parte, eu acho que nós queimamos a nossa língua até o momento em relação ao garimpo. ao quê? Ah, Verdade. sim. Garípulo, Sim, sem Queimamos. dúvida. Eu tenho que sem admitir aqui, dúvida. eu achava que É, seria horrível, isso aqui, um tombinho sim. dois, nada disso, tá indo bem. É. É. Tá indo bem, tá indo O, esp- bem. Até o, esp- agora, né? Até agora. o espírito de sobrevivência faz milagres, né? Porque, meu, não sei não, meu, esse negócio aqui não vai dar bom. Não, não, e assim, ele deu um pouco de sorte porque estourou a coisa lá fora. Então tá todo mundo com cagaço de que tenha uma recessão, tal. Então isso ajudou, Sim, é né? As verdade. curvas de juros caíram, tal. Então meio que assim, puta, ele vai parar de subir a taxa de juros, e o mercado está comprando a ideia, tá? Não, é isso mesmo, tal, mesmo com uma expectativa de inflação, puta, na lua, né? O mercado está meio que dando por de barato que a gente vai ter uma desaceleração. O problema vai ser lá para frente, segundo semestre, se não tiver a tal da desaceleração. Aí eu quero ver, essa É. inflação não cai e tal, entendeu? Vamos ver. So far, so good. Vamos ver daqui para frente. Bom, já que a gente ainda está falando da nossa tragédia, nós teríamos dois caminhos aqui agora, né? Já falamos do IOF, mas vamos fazer assim uma suave transição. Primeiro vamos terminar aqui e aí a gente vai e pega o avião para ir para fora. Ô, Xará, você viu só o pessoal do Estadão? Ofendidíssimos. O STF, interferência do judiciário no exercício da liberdade de expressão. Essa é aquela situação onde a pimenta tendo caído no orifício anal próprio gera aquele desconforto que não é tão premente assim quando é no orifício alheio? Eu diria que não é de hoje que o Estadão eu acho que foi um dos primeiros que começou a criticar toda toda essa lambança do STF com relação a esse inquérito, principalmente em relação ao inquérito das fake news, né? O interminável inquérito das fake news. Então já vem de algum tempo, diria, acho que logo depois da eleição do Lula, eles já começaram a falar sobre isso. Especificamente sobre esse editorial, né, que é sobre censura, né, sobre condenação de jornalista, aí sim, vamos dizer, a corporação falando também. Pô, daqui a pouco, né, nós vamos. Não dá para escrever nada que vem lá Daqui a pouco voltaremos o a publicar juiz. receitas de bolo. É isso. Mas é assim, nós estamos de fato num cenário em que se você tem um pouco de. A gente aqui pode falar o que a gente quiser, né? Ninguém Porque ouve vocês mesmo? têm. Exato, eu posso escrever no Facebook o que eu quiser, porque pô, eu tenho
sei lá, 100 curtidas, que é bastante, né, para o Facebook, mas, pô, assim, é nada, né, nesse oceano de informação que a gente Somos tem. anônimos. Somos praticamente anônimos, né? Anônimos Então Plus, a gente pode escrever ainda. é verdade. Agora, alguém mais, que tem mais alcance precisa, assim, tomar cuidado. E não é bom isso, né? Não é nada bom. E acho que esse editorial do Estadão é um pouco nessa linha de, putz, realmente, como eu disse, não é o primeiro nessa linha, né? É só o primeiro falando de censura a jornalistas mais diretamente, mas não é um primeiro criticando o STF. Mas eu acho que está batendo, a água está batendo. O que eu sempre digo, eu acho que Estadão, Folha, Globo, né, que é o triunvirato aí dos jornalões no Brasil, eles conduzem, são conduzidos, né? É difícil de você fazer uma relação de causalidade. Eu acho que as coisas, eles refletem uma opinião pública, e principalmente do estamento político, e ao mesmo tempo conduzem esse debate, né? Então é importante, mesmo que seja atrasado, mesmo que Tiram a temperatura da população e são porta-vozes do establishment. isso Isso. é um pouco, é uma Isso é. mistura de coisas. É importante você ter esse tipo de, eu diria assim, pô, só agora está falando, é bom que esteja falando, né? Mesmo que seja Sim. tarde, mesmo que Tarde do que seja, nunca. né? Mesmo que tenha feito alguma coisa lá atrás que corroborou esse movimento, não importa. Importa que está vindo, Sim. né? E eu acho que isso é importante. E você, É, Vitão, diria eu que concordo. você diria que o nível, eu sempre confundo pluvial ou fluvial do rio, hein? Você diria que Fluvial. você diria que o nível fluvial está subindo ao Tá ponto de subindo. tocar aquela parte mais sensível das nádegas? O que popularmente o povo chama como bateu água na bunda? Acho que sim. O Estadão já vem, como disse o Gutenberg, já há algum tempo. A Folha está virando um pouco, menos que o Estadão, mas e o último do triunvirato a se manifestar dessa maneira mais veemente é o Globo, que eu não vi ainda, tá? Não sei se já apareceu, eu não vi. Que através do seu canal Globo News ainda exerce o papel de porta-voz Mais do ou Planalto. menos, né? Já tem umas vozezinhas Um dissonantes. outro, tem um outro lá que falam, Colunista, né? É, exato. colunista, O Merval, colunista, por exemplo, é exatamente. um cara que tem mantido uma relativa independência considerado o contexto, Merval, né? Demétrio, Eles enfim. trazem É, lá os articulistas que né, tem voz e falam, mas assim, do conjunto da obra, é uma maioria, digamos assim, de puxa-sacos. Né? Inclusive aquela que é o ópio do Gutermann diário, tá lá sempre batendo o pé em nossa. defesa de Padrinho, né? Mas eu acho que sim, é uma verdade inconveniente, né? Vai cada vez mais aflorando, né? Não que seja uma novidade, né? Não é uma novidade, mas alguns abusos são absurdos, né? Aliás, tivemos mais uma vez a presença artística do presidente Supremo em uma festa, né? Duas Eu ia comentar manifesta... isso. Duas manifestações recentes, né? No show lá do Bel, Marx, e na casa do CEO Não do tem iFood, vergonha, né? né? Não tem vergonha, não valoriza a função que ocupa, né? A instituição, não é isso é muito triste no Brasil, né? Isso é muito Olha, triste. A gente não tem eu vou preço às instituições. Você não, abrindo um. você não consegue Aliás, imaginar um cara, uma mesma realidade num país civilizado, desenvolvido, que o presidente do Supremo vai dar uma É, festa, cantar junto do lado do cara que tem causas no Supremo. é Fala, isso que eu ia para. falar. Assim, a performance no show do Bel Marx, ainda que eu não sei, razoável que uma autoridade tenha acesso a uma área VIP, que foi uma performance alegre, né? Livre, né? Uma performance pitoresca, mas não comprometedora, pelo menos sob a ótica institucional. Agora, você participar de uma festa particular de um CEO de uma empresa que é um litigante na Suprema Corte, a mulher de Roma não basta ser honesta, né? Precisa não, aparecer. e você sabe por que foi essa festa? Não, Então,
Essa festa foi para levantar fundos para pagar bolsas para alunos negros para a magistratura, para a prova da magistratura. Então, a plutocracia brasileira, Tupiniquim, dá dinheiro para o judiciário para financiar essas bolsas. E esse jantar foi para levantar fundos. Quer dizer, não é questão só de cantar. O cara está dando dinheiro para financiar bolsas do bem. Mas é exatamente isso que eu ia falar, porque é essa mentalidade, como eles se sentem portadores da luz, como eles se sentem portadores de uma moral superior, então para eles os meios pouco importam, porque se justificam pelos seus fins, né? Porque afinal de contas nós somos bons, né? Nós lutamos por uma boa causa, por uma coisa Se justa. fosse, se fosse um partido político fazendo esse jantar, ninguém teria um ai para dizer, certo? É, Partido político. o que eu, a Sua meu vida, ver, mano, assim, o compro, qualquer, tô fazendo esse negócio aqui, quero financiar isso aqui. Mas o cara é do presidente do STF. basicamente seria o seguinte, né? Não precisaria muita coisa, só um pouco de bom senso, né? Ó, eu sou membro da mais alta corte do país, eu vou me policiar, né? Eu imagino que nos países desenvolvidos seja esse o comportamento que se espera de um membro da Corte Mas, Suprema, né? vocês lembram do discurso de posse dele, que ele já deu a linha, né? É, já era Ele se candidato a considera presidente, né? E discurso de ele, candidato. e a gente vê, né, que ele é uma pessoa extremamente qualificada para recivilizar o país, né? A gente vê, inclusive, pelo zelo que ele tem no trato do cargo que ocupa e no possível questionamento em relação a conflitos de interesse. Bom, eu, sinceramente falando, acho assim, é, efetivamente assustador, mas em relação ao editorial do Estadão, eu diria que sim, né? São verdades hipócritas, né? São verdades que são mais verdades quando é no meu, né? Quando é no dos outros é verdade, mas nem tanto assim, né? A gente já viu uma série de abusos, né? Em todas as direções, Mas, extrapolando mas poderes. a Diga. notícia que deu origem a esse editorial é sobre a jornalista que foi condenada. Perfeito, isso Paga mesmo. 600 mil. Jornalista essa que não faz muito tempo estava aplaudindo o Xandão. Exatamente. Então, Assim, é aí que é legal, né? menos. Porque isso é que é o mais bonito dessa história. É ser devorado pela besta fera que você ajudou a alimentar, né? Era filhotinho, né? Fofinho, peludinho, uma coisa linda. Né? Aí um dia você tem um urso comedor de gente dentro da tua sala e você vai chorar que o urso estava com um pouco de fome e te comeu. Meu amigo, isso aí foi bola cantada, né? É que nem aquele texto que diz, né? Um dia foram na porta dos negros e ninguém falou nada. Um dia foram na porta dos judeus e ninguém falou nada. Um dia bateram na minha porta, não tinha mais ninguém para falar nada, né? Então é isso. A meu ver, né? De fato, o Estadão vem pontuando algumas coisas, mas sem a devida ênfase, sem devido enfrentamento, sem devida intensidade. Para mim, numa questão de modulação, ficou nítido que o tom era de uma indignação muito maior e era um tom classista. Quando a gente vê absurdos até maiores que esses, né? Que não despertaram a mesma indignação. Então é mais ou menos aquela coisa assim, um monte de verdades. Antes tarde do que nunca, é verdade, concordo com o Xará. Mas verdades hipócritas, né? Uma indignação seletiva que varia ali varia não, vareia, né, de acordo com o freguês, né? Se o freguês é mais alinhado, se é um dos nossos, nossa, que coisa. Ah, se é uma pobre coitada qualquer, nem tanto assim. Mas enfim, bom, ó, um momento de transição, né? Agora a gente pega um elemento local e um elemento externo. Eduardo Bolsonaro, quando disse que iria para os Estados Unidos, foi alvo de pilhéria, foi alvo de chacota, né? Mas o fato é que ele parece ter um papel relevante como representante da oposição no Brasil e como interlocutor junto ao governo da vez nos Estados Unidos. O secretário de Estado Marco Rubio, num depoimento no Congresso americano, falou que realmente o governo confirmou que o governo americano estudava ali a aplicação eventualmente de sanções, até o próprio Guga Chakra lá na Globo News, né? Não,
Parece que o governo americano está pensando mesmo. Eu lembro muito que essa relação, essa proximidade dos Bolsonaros com o governo Trump era alvo de chacota e pilhéria, mas parece que agora não. Agora a coisa não é bem assim. Xará, quando o Eduardo Bolsonaro vai para a maior democracia do mundo, repercutir o que está acontecendo no Brasil, esse é um movimento legítimo ou ele é um traidor da pátria? Primeiro que eu tenho certa dificuldade de conceber que o Eduardo Bolsonaro tem alguma influência sobre o governo americano. Me parece que o governo Trump está reagindo ao que aconteceu com o Elon Musk, né? A questão do bloqueio do X aqui, do bloqueio das contas da Starlink aqui. Me parece que é muito mais isso do que propriamente o Eduardo Bolsonaro ter ido lá. Eu, assim, nem sei se ele conversou com alguém lá, sinceramente. Ele faz muito, tem tweet e tal, mas assim, então, para começo de conversa, me parece que o governo americano não necessariamente está reagindo ao que o Eduardo Bolsonaro está falando lá. Essa história já vem de bem antes. Tendo dito isso, é absolutamente legítimo. Ele está lá, é assim como eu escrevi hoje, né? Os, os artistas e o PT tentaram de toda maneira sensibilizar a comunidade internacional para o golpe de Estado que a gente teve aqui em 2016, né? Que foi o impeachment. Ninguém deu ouvidos, mas enfim, não foi É, por se falta de contém ironia. tentar. Oi? Diga que contém ironia, senão pessoas, algumas vão acreditar que você acredita nisso. Não, eu só usei o nome que eles usam, né? É. Para me fazer entender. Enfim, não conseguiram sensibilizar, mas se tivessem conseguido, né? O fato é que eles tentaram de várias maneiras, né? Desde aquela pataquada em Cannes, passando pela ONU, enfim, não faltou oportunidade. Depois foram para a ONU e para o Tribunal Penal Internacional para falar sobre o lawfare contra o Lula aqui. Mesma coisa, tentaram sensibilizar organismos internacionais com relação àquilo, à nossa política interna. O Eduardo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Enfim, se o governo americano está reagindo ao que ele está falando, que eu duvido muito, ou se está. Tanto faz. O fato é que ele tem. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que foi feito antes pelo PT. Então, não sei, é realmente mais um, né, inquérito que pretende reprimir uma, um comportamento absolutamente legítimo, né? E isso é mais uma pecinha. Hoje eu li uma coisa engraçada, quer dizer, você dá razão para o Bolsonaro dizer que nós estamos vivendo numa ditadura, A forma né? de Porque dizer, afinal a forma de dizerem que ele não está sendo perseguido politicamente é perseguindo é politicamente perseguido ele, né? politicamente. Cara, é surreal, Exato. cara, é surreal. Realmente O Vitor, assim, de uma genialidade, É, eu enfim. vou, eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, só. Sim, eu concordo com o Xará que existem motivos concretos e que muito provavelmente talvez o governo americano simplesmente existe um histórico claro, né, que o governo americano reage muito quando as empresas sediadas nos Estados Unidos são atacadas, né? Isso não é uma novidade. Então, acho que de fato isso por si só, né, essa mistura de alhos com bugalhos, né, essa forma intempestiva com que o Elon Musk foi atacado, como as redes sociais vêm sendo atacadas, eu acho que isso por si só já teria uma ressonância. Mas eu discordo um pouquinho do Xará. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tem sim eu não acho que ele é absolutamente responsável. Eu não acho que ele está chamando atenção para coisas que o governo americano não veria, mas eu acho que ele surge como um representante legítimo de uma oposição. É, eu acho que esse discurso de traição caberia na boca dos partidos opositores, né, os partidos de situação. Agora, quando a gente vê
o Procurador-Geral da República, quando a gente vê o processo caindo nas mãos do Alexandre de Moraes, mais uma vez, na condição de parte de alguma coisa da qual ele tem que julgar, porque afinal de contas, né, o que se diz é uma campanha contra o STF, mas particularmente contra o Alexandre de Moraes, eu acho, divergindo um pouquinho do meu xará, se me permite, eu acho que ele tem uma relevância assim. Eu acho que ele é uma peça do mosaico. Não acho que é determinante, não é fiel da balança, mas acho que ele cumpre um papel. E acho que ele, no exercício político dele, faz o que qualquer dissidente, o que qualquer causa faz, vai buscar ressonância, vai buscar eco político, e eu acho que nenhum lugar melhor para fazer isso do que os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Deve ter lá até um sindicato dos exilados políticos, dos perseguidos políticos lá, eles devem se reunir toda sexta-feira para trocar umas ideias, quais são as melhores estratégias. Então não vejo novidade. Mas o que me assusta é exatamente o que o Xará falou, né? Quer dizer, para combater algo que ele está dizendo, que supostamente não seria verdade, a gente faz exatamente aquilo que ele está dizendo. Né? Eu acho que se não tivesse dado importância, mas aí eu tenho uma impressão. Eu esqueci o nome da lei, uma lei complicada pra cacete. Magnística. Mas uma coisa que está mencionada na peça da PGR, né, reproduzindo, é como se aquilo ali fosse uma pena de morte internacional do aspecto civil, né? A vida do camarada não fica mais tão simples assim. Já não dá mais para comprar tênis da Nike, entre outras coisas, né? E você, Xará, você acha que o Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria ou ele tá na dele? O Vitor. O Vitor, perdão. Eu acho que ele está na dele, tem direito de fazer o que quiser. Só não acho que ele tem essa influência toda. Ele tem contatos com a mais extrema do Partido Republicano, então não acho que ele é chapa do Trump. Nem estava no evento principal da posse. Não acho que tem essa proximidade toda. E, obviamente que ele vende isso, mas não acho que essa seja a realidade. Entendeu? Ele vende e a turma Ei, acredita. na A hora do turma almoço, acredita. na hora do A turma, almoço ele fala assim, liguei pro Donald, pra dar aquela é. impressão de... Só que eu De, não de acho que isso aí vai intimidade. dar eu não acho que isso aí vai dar em alguma coisa, não, tá? O fato do cara ter declarado que pode ser, não sei o quê, não vão fazer nada, não vão se meter nisso. Mesmo porque uma ação do executivo pode ser cancelada pelo judiciário depois, entendeu? Então, eu acho que é só essa fumacinha já deixa a turma aqui empolvorosa, mas não acho que isso vai efetivamente ser executado. Uma Eu acho que os pergunta, Estados Unidos pergunta têm muito técnica. mais com o que se preocupar. Pergunta técnica. Se nós tivéssemos um aparelho que poderia medir a compressão de alguns esfíncteres em Brasília, por conta dessa medida, você diria que esses esfíncteres estão na sua contração normal ou eles Não, estariam um pouco acho que mais contraídos? estão um pouco mais contraídos. Mas só que eu acho que não tem essa chance de acontecer, embora haja uma torcida e tudo mais. Eu não vejo isso acontecer. Entendeu? Não vejo que, aconteceu. Não acho Mas eu que. acho que se alguém tiver um dinheirinho lá fora, deve estar se mexendo, hein? Não acho que paga. Você acha que alguém pagaria para ver, Xará? Ou na dúvida é Não, bola pro goleiro? bola pro goleiro, na dúvida. Mas, Não, com é, mas, certeza. É. mas Por menor que é, seja a chance. Não, a chance não é se zero, tiver né? não, zero não é. Mas eu diria que ela é inferior a É cinco por baixo, é cento. baixo. Concordo. É legal da gente que claramente parece que a gente tem uma modulação aqui, né? Eu já acho que a chance não é tão assim. Talvez não seja um cenário provável, mas eu acho também não acho que é um cenário que diria como improvável. Acho que é um cenário possível. Acho que tem Muitas das uma... ações, muitas das ações intempestivas do Trump estão sendo anuladas na justiça. Então, essa poderia ser mais uma delas. Então, não, nem somente o ato em si não quer dizer que vai acontecer, porque alguém pode chegar e falar, não, isso aqui não vale, não está valendo, e tudo mais. Vai Tanto que, ser difícil. Nesse caso em particular, vai ser difícil encontrar elementos para defender, hein, meu? Eu não, sempre conta, né? não Sempre sei. Eu tenho bem minhas dúvidas em relação à relevância do Eduardo Bolsonaro. Acho que ele de fato não é um chapa, mas eu acho que o cara tem um canal, tem uma proximidade. Não acho que ele é um João qualquer lá. Acho que. não, ele tem canal com os republicanos, sim, é verdade. Não, e eu acho Ele que tem tendo. Então, o eu acho pessoal que ele mais tem extremo, um. Eu acho que ele tem um canal, sim, com o governo americano. Eu acho que ele se soma a outras vozes. Eu acho que a vida do pessoal aqui, que é aquela história, né? Você pode muito por muito tempo, mas você não pode tudo contra todo mundo o tempo todo, né?
E eu acho que uma hora, eu tenho a sensação de que se a conta não tá chegando, a impressora tá fazendo um barulhinho lá. Posso estar, posso, pode ser mais Mas veja, torcida. só essa fumacinha já gerou esse auê. Sim, sem dúvida, é isso que eu tô falando. O Só a simples fato, fumacinha, que a você, turma já tá nervosa, se cara, manifestando, não sei o né? quê, Você ter o soberania. secretário de Estado americano dizendo que de fato estuda uma medida, porra, cara, eu acho que isso por si só já é um tremendo indicador. Bom, já que a gente está nos Estados Unidos e hoje o Vitor nos presenteou com um artigo lá no grupo, e aí, o Trump, nessa disputa do Trump com Harvard, quem tem razão é a briga? Putz, eu acho. Eu acho que sim. Veja, o governo tem direito de, por exemplo, cortar verba se ele tem, repassa a verba e você está na mão da, né? Se eu te passo o dinheiro, eu falo assim, não quero mais te passar dinheiro por causa disso, tá no direito. Aí é a Harvard que se vire. Mas essa de tolher comunidade internacional, isso aqui, aí ele começa a fazer uso do totalitarismo que ele condena na própria universidade, que faz a mesma coisa quando existe uma voz dissonante. Então, é a mesma prática, né? Eu acho que você fica com cabo de guerra, os dois extremos, um puxando, mas a prática é a mesma. É que eu acho que aquele artigo fala bem. Você vê que aquele artigo do João Coutinho, eu gosto muito desse autor aí. Ele fala, Harvard fez a mesma coisa com um monte de gente. Agora eu tô falando com ela, mas assim, você vai aplaudir, porque assim, então vai ficar nisso agora? Então Dando, é aquela. dando o devido Assim, crédito, né? É o artigo do João Pereira Coutinho na Folha de São Paulo. né? Então eu acho que a briga tá certa. E você, Briga. Xará? Você acha que a reação é desproporcional ao que se combate? O Trump tá certo, tá errado? Eles que são gringos que Para se mim, virem? é assim, eu não consigo, de fato, assim, eu dei uma procurada, mas talvez tenha sido superficial, eu não consigo entender exatamente o que o Trump está pedindo de Harvard. O que que é necessário para que tem que acabar com a política DEI, é isso? De diversidade, e é isso, é A só ques- isso. E Não, Harvard não está também querendo tem, também entregar? tem a questão das emissões de vistos, né? A Harvard tinha uma certa, vamos dizer assim, autonomia de dar visto para estudantes e o governo, de alguma maneira, está limitando essa facilidade. Não, 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 ele tudo está bem, é o proibindo, que o governo. não é Oi? limitando, está proibindo. Está proibindo. Isso. Isso, Quer mas proibir, está proibindo. Foi o que o derrubado já. governo americano fez, eu entendi. O que o governo americano quer que Harvard faz para voltar atrás? Esse, para mim, isso não está claro, né? Qual é quer que o reitor ajoelhe no milho dizendo que... E a outra Qual é coisa, o... quem concede o visto não é o governo. Sim, Vai, né? Se o cara vai estudar lá, ele vai ser submetido ao consulado, o cara vai avaliar, ele vai negar ou não. Então, assim, quem está aprovando aqueles estudantes é o governo. Ele pode simplesmente falar, bom, agora eu vou ser mais rigoroso com esses vistos de Harvard, porque estão entrando muito antissemita, não sei o que, eu vou ser rigoroso. Ele tem o direito de fazer isso. Agora você fala assim, ó, você não tem uma cidade internacional, isso aqui me parece um ato meio totalitário. É, Porque se você quiser ser exato. rigoroso, pode ser. Você vê lá os vistos e fala, ah, ele vai para Harvard, deixa eu dar uma olhada aqui na capivara. Negado. Ele pode fazer isso. Não tá, não, não é Harvard que aprova, é o governo que aprova. Afinal. Então, eu acho que passou da fronteira Eu aí. até entendo, assim, existe, como o Coutinho fala no artigo dele, claro que existe uma tendência absolutamente liberal, liberal no sentido americano, né? Nas universidades. Isso aí está claro. O pessoal vota democrata em peso. Quer dizer, o negócio não tem dúvida com relação a isso. E existem exageros, existem o tolimento. A gente vê aqui nas nossas universidades, né? Você não consegue fazer um debate sobre qualquer coisa. Você precisa ter a concordância dos ayatolás, né? Da opinião e tal. é tipo no É, morro, né? isso, Só entra se o traficante liberar, né? Aquela de se, exato. aquela de se, É o a, oposto do que é uma universidade, é, né? a Ioane Sanches, que é uma dissidente cubana,
Ela veio ao Isso, não Brasil e não deixaram ela conseguiu, falar, né? Uma não coisa deixaram absurda. falar. Aliás, a gente Então, viu muitas ações assim em Harvard, né, também, né? Muito radicalismo então nos assim, campos. eu até entendo que Harvard deveria ser, de alguma maneira, obrigada ou, de alguma maneira, assumir um compromisso de que esse tipo de coisa não aconteça mais, né? Se for isso, eu acho até tem razão. Acho que o governo. Só que, assim, é o que o Coutinho fala também. Você está substituindo uma tendência autoritária por outra tendência autoritária. Não é disso que se trata, né? Então, Idealmente por não, isso, eu acho né? que quem tem razão é a briga. É É. difícil, né? Eu tenho eu tenho uma visão um pouco mais pragmática disso aí. Claro que conceitualmente falando, em qualquer discussão que vá se ter, o ideal é o equilíbrio, né? Naquele episódio, naquele documentário lá do Brasil Paralelo, Unitopia, que não fala só das universidades brasileiras, mas fala também das universidades americanas, você vê que viraram fábricas de doutrinação. Então, assim, obviamente, né, o que a gente está fazendo aqui é chovendo molhado, deveria ter uma reação proporcional, a universidade deveria ser um espaço de tolerância e debate político, e não um espaço dominado por por um, por um lado e que para o outro lado se impor tem que usar das mesmas práticas. Mas no mesmo artigo do Coutinho tem um trecho que ele diz assim: a esquerda vence a guerra porque acredita nela, vive para ela, investe nela. Então, mais ou menos num rachão de futebol, né? Que não tem juiz, e os caras gritam falta toda hora e você dá, e quando você pede falta, os caras segue o jogo, segue o jogo. Se você não tá jogando uma partida de tênis, se do outro lado não tem um cara tão nobre quanto você, porque no tênis é assim, né? Pra quem não joga, pra quem não sabe, você só tem juiz em disputas profissionais. Nos torneios amadores nem juiz tem. Porque esse lado da quadra é meu, esse outro lado da quadra é seu. Eu presumo que o cara que tá do outro lado é um cavalheiro e eu vou ser um cavalheiro. Então eu vou gritar out se for out, e se não for out, eu vou dar bola boa e beleza, a vida que segue. Eu já vi grandes jogadores de tênis corrigirem erros de juízes contra si mesmos, né? Ele falar pro adversário, ó, desafia aí, que eu acho que a bola foi fora. Não é o que acontece na política. Então, um Trump, no final das contas, assim como o Bolsonaro, a meu ver, ele foi parido pela esquerda, né? Você empurra, é como se fosse uma mola, né? Você comprime, comprime, comprime. Cara, quando essa mola soltar, ela vai voar no teu queixo, ela vai vir na tua cara. Então, eu acho que o Trump acaba sendo uma resposta, né, em sentido oposto a esse radicalismo. Ah, a gente quer o equilíbrio, a gente quer. Vai acontecer agora, esquece. Né? Agora é bateu, levou. Aí na hora que um cansar de bater no outro, talvez o outro pare de bater e a gente consiga encontrar ali um meio termo. Mas o fato é que a gente viu cenas bizarras, né, de antissemitismo nas faculdades, né? A gente viu cenas de celebração do ataque do Hamas. Nós vimos as reitoras das universidades, né, com dificuldade de responder questões elementares. Então, eu acho que assim, se alimentou também junto ao eleitorado que colocou o Trump lá. Então, veja bem, a decisão dele pode não ser acertada, pode ser passível de crítica, pode estar errada na modulação, mas ela é legítima. Porque quem votou nele espera mesmo esse tipo de reação dele. Que os espaços universitários, ainda que privados, voltem a um equilíbrio e um viés acadêmico e não político, né? Mas Eu- aí eu concordo com você nessa questão de quem pariu foi a esquerda, eu concordo. Mas eu acho que assim, aí de novo você peca na forma, porque, por exemplo, você pode fazer esse tipo de trabalho de maneira muito mais elegante. É o que eu falei, João. Não vou te passar dinheiro. É meu direito, não passo mais. Acabou. E a questão dos vistos, você não precisa nem agir dessa maneira. É só instruir o pessoal do consulado. Falar, ó, visto para Harvard, triplica o rigor. Triplica. Acabou. Acabou aí. não precisava fazer tanto Acabou. barulho, né? Mas aí não Não, seria o nem Trump, né? precisa. Então. Mas aí que quando você exagera na forma, você muitas vezes perde a razão. Entendeu? Ou Você fala pro você Cati. avisa, você simplesmente fala, Harvard, é o seguinte, bicho. Nós vamos ser bem mais rigorosos com os teus vistos, tá? Quem dá visto sou eu. É, E acabou, você é, passa a mensagem. eu acho que, como tudo, tem o pró e o contra, né? Quando você age de maneira mais enfática, o convertido se apaixona ainda mais, mas você, em É. contrapartida, gera também uma reação contrária mais forte, né?
Assim, mas sinceramente falando, eu não acredito, pelo menos a curto prazo, no ideal que a gente imagina que deveria ser, e acho que ele acaba nessa intensidade da resposta, sendo a resposta daquilo que plantaram, né? Eu acho que essa postura do Trump foi parida pela esquerda, né? Essa aversão à Harvard foi parida pela própria Harvard, né? Quando o reitor não exerce o seu poder, quando o reitor permite que o campus universitário seja um palco de um antissemitismo despudorado, você vai gerar esse tipo de reação também, Não, mas, né? mas isso aqui tem um problema, talvez, que caminhe para o consertar. Eu li a notícia de que ele está solicitando aos consulados do mundo que suspendam temporariamente todos os processos para visto de estudante. Todos, ok? Então, isso corre o risco para descambar numa questão meio xenófoba. E os Estados Unidos, historicamente, eles são um país que abraça o imigrante. E eles abraçam os cérebros, e vem todo mundo para cá, Sim, entendeu? sem E o dúvida. estudante vem, fica, e não sei o quê. Muito da prosperidade americana é construída por essas pessoas, né? E se você tirar isso, você vai estar jogando fora uma, uma vantagem competitiva que ninguém mais tem no mundo. Sem dúvida. Entendeu? E aí isso tem É uma como se consequência no longo É, prazo, é como entendeu? se fosse uma quimioterapia que não escolhe entre as células boas e ruins e mata o que vem pela frente, Isso é muito pensando ruim. numa conta maior. Mas eu concordo com você. Eu acho que quando você deixa de ser criterioso nesse processo, você pode também estar abrindo mão de mentes brilhantes que vão fazer o seu país melhor, mais forte. Eu acho que eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu acho que talvez ele faça essa conta também. Mas o fato é que, assim, pariram ele e eu não vejo a curto prazo uma possibilidade de uma postura mais ponderada, razoável, até porque não é o jeito que o Trump funciona e opera, né? Era que nem a gente esperar ali algum nível de respeito à liturgia, algum nível de elegância do Bolsonaro, né? O que elegeu ele foi exatamente ele ser Pensei como que você ele ia é. falar. A Jonja, né? O que Ah, elegeu ele foi ele ser como ele é, e o que tirou ele da presidência foi exatamente ele ser como ele é. Por fim, né? Vamos falar aqui de um tema mais tranquilo. Na questão clubística, a gente não tá lá com essa bola toda para falar muito. Eu, particularmente, um pouco mais confortável que os meus amigos, né? Disputando a Libertadores e tal. A segundona nunca é um risco iminente, né? Juntamente com o Flamengo, somos os dois únicos gigantes do futebol brasileiro. Que você gostou da escalação, o Xará? Não tinha que levar o Neymar mesmo, né? Não tá em forma. Acho que era pelo isso, né? amor de Deus, pô. Tio Ney não tá É. nem a E aí, jogador. Xará, você gostou da escalação do Ancelotti? O critério? Cara, na verdade, assim, eu, pelo menos algumas caras mais conhecidas, né? Não sei se é bom ou ruim, mas pelo menos eu conheço mais jogadores dessa lista do que das anteriores. É, eu não sei, eu acho que o material, de maneira geral, não é de primeira, né? Se você for olhar, aliás, a quantidade de jogadores brasileiros mostra um pouco isso. Jogadores que estão no Brasil não porque, Que não enfim, tem estão no Brasil mercado, porque né? não tem mercado para eles lá fora, em times de primeira linha, Com talvez possam certeza. ir para times de segunda, né? Então não é o material. Agora vamos ver o que que ele faz, né? Eu acho que mais importante do que a convocação em si, que para mim foi ok, nada do outro mundo. Acho que o Neymar também está sem condições físicas para encarar. Se bem que você vê, ele no jogo, você vê que é o cara que Não, se a é Copa do Mundo fosse, diferenciado. se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levava ele, Assim, colocava uma cadeira lá no meio do campo, isso, deixava fica lá e lá, pronto. meio que, né? Porque, sem A dúvida, é um gente viu, cara que a gente viu em ele tem uma visão 90, de jogo, é um cara né? que, né? O Mas vai Maradona se em 90, machucar. o Maradona em 90 tava numa cadeira de rodas, né? Isso. Jogando no cadeira de Mas roda, com levou até a muleta. final, né? Pegou uma bola e desclassificou o Brasil, né? Colocou Canidia na cara do Pergunta se gol. ele tá afim, né? Pergunta se ele tá afim. Essa é a pergunta. Ah, a Copa do Mundo todo mundo É. tá afim. Precisa ver se o cara tá Ah, afim mas de se você chegar tá lá, afim. o fino da bola, Então, né? Que aí eu acho que não então, tá. você tá afim de chegar em condições, né? Porque Sim, não adianta você ter condições para não jogar é. 10 minutos, Não é não o é. Zico, né, que vai É. se matar para jogar uma Copa, se submeter ao que for possível e não arregar e ainda levar a culpa de ter feito tudo o Ah, que fez, né?
Você vê, não, eu vou pegar um exemplo agora. O Cristiano Ronaldo vai jogar a próxima Copa e vai fazer gol. Tem Com 41 certeza. anos, o cara faz gol aí em É. Portugal. Mas o bicho Mas enfim, parece que tá com sono. eu acho que depende, assim, o que nós vamos ter é ver qual é o estilo Ancelotti de jogar. E é difícil, né? Porque os caras vão se reunir, vão treinar que uma semana. Então, é tudo muito precário, né? E você, Mas assim, o Vitor, o que que eu achou? vejo, eu gostei que vale como vai jogar, né? A convocação é ter os 40 jogadores aí aptos a estarem numa convocação. E de fato não é a geração mais brilhante que a gente tem, mas eu diria que se ela for bem treinada, ela é competitiva. É um time que pode brigar aí com os demais aí. Eu acho que a Espanha está um nível acima, o resto dá para brigar, né? E se tiver bem treinado, consegue. Agora, vamos ver como que ele faz. E apesar, né, de fato ser essa seleção, ser esse negócio de não se encontram muito, mas quando se encontram, passam bastante tempo treinando. Então você vê, agora vamos parar 10 dias para 2 jogos. Então, assim, eles têm condição de treinar. Que time hoje que consegue treinar no calendário que a gente tem? Eles só jogam, né? Os times basicamente jogam. Joga sábado, joga terça, joga. Nem tem muito espaço para treino no calendário atual. E no caso da seleção, você até consegue, entre os intervalos, você consegue, se tiver vontade, botar outros times para fazer um treino tático, coletivo, não sei o quê. Então tem essa vantagem, se ele conseguir encontrar uma espinha dorsal e tudo mais, porque vamos dizer o seguinte, o time do Dorival Júnior era horroroso. Horroroso a seleção do Dorival Júnior. Era horrorosa. Ela se disputasse o Campeonato Brasileiro, estaria na segunda página. Jogava mal pra caramba. E, olha, e os caras, bem ou mal, eram o melhor que a gente tinha. Então não conseguiu render, né? A grande pergunta é se esse cara consegue. Eu acho que assim, não tem mais desculpa, porque se ele deve ser um top 3 técnico do mundo. Ponto. Não tem muito o que discutir. É ele, Guardiola e mais alguém lá. Sabe? Tá É, na lista dos top 3. se ele não der jeito, é estado terminal, né? Tá no final. Não tem mais essa desculpa. Eu acho que sim, o cara é. E o cara, inclusive, não tem esse negócio de jogador estrela, né? É, quem Não é que mais, ninguém será mais estrela que estrela que ele. ele, com Ó, certeza. nem o Neymar, entendeu? Nem o Neymar. Ah, Neymar. Não, o cara, olha o que o cara já conquistou, então tem trajetória Não, e tal, então, pô, sim, ele impõe respeito no vestiário, e ponto. eu diria que até assim, né? Que eu não acredito, mas se ele viesse a ganhar uma Copa do Mundo à frente da seleção brasileira, ele indiscutivelmente se tornaria o maior técnico da história, né? Já Sim, ganhou tirando o Champions, já brasileiro do ganhou as Lamaçal, principais ligas, então não tem o que falar. O que eu gostei dele foi o pragmatismo dele, né? Eu acho que, dadas as circunstâncias, qual que é o objetivo? Classificar vamos colocar quem tá jogando, não vamos inventar moda, entendeu? Então, assim, nós não vamos ver um futebol vistoso, a meu ver, mas a gente vai ver um futebol eficiente que vai classificar a gente, vai levar a gente para a Copa do Mundo. O que que vai dar lá na frente já é outra história. Mas eu acho que esse pragmatismo dele, eu acho que vem bem a calhar. E eu acho que realmente a maior. O maior potencial dele tá exatamente dele ter essa autoridade, né? Sei lá, não, o Dorival não mandava no Neymar quando o Neymar jogava no Santos, mano. Com Imagina 18 anos de idade. 18 anos de idade, o Ganso falou: não, não vou sair, não, você tá louco? Imagina agora. Então, eu acho que assim, você tem um chefe que tem essa autoridade não só legal, mas moral sobre o time, pode extrair do time alguma coisa legal. Então, eu acho que assim. Tem técnico que nem tem o vestiário, né? Acho que antes do jogo não pode nem passar perto do vestiário. Ele não, né? É daqui para baixo, tem uma hierarquia muito clara. E eu acho que quando você fala de seleções, né? Você tá falando de muita vaidade, né? Então tem esse cara aí, eu acho que ele organiza esse sentimento. Vamos ver, né? Tudo isso aqui que a gente tá falando também, se a gente tivesse no Sport TV, na ESPN, a gente ia estar ganhando uma grana, porque os nossos comentários não devem nada dos comentaristas que estão lá, né? Que é verdade. é Não, tudo uma e moretada do lembrando, cacete, né? Os caras são uns puta muro, né? e lembrando que agora estamos de nova direção da CBF.
Que é uma um vida diferente. nova aí que Sim, eu com acho certeza. que Vai agora mudar. Agora profissional sim. mesmo, né? Agora sim, agora a coisa vai mudar. Mas enfim, eu fico imaginando quanto tempo vai levar para a seleção fazer um jogo em Roraima, nas suntuosas instalações do estádio local. Mas tudo bem. Bom, meus amiguinhos, nessa nossa versão aqui meio manca, né? A nossa amiga Nora, pelo menos nesse mês aqui, tá ausente. Tá dividindo o conhecimento dela aí com uma turma, dando umas aulas. O nosso programinha acaba ficando um pouquinho mais curto. Não que os temas não sejam interessantes, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que daqui para eleição, meu Deus do céu, não vai ser fácil. Mas vamos lá, ô Vitor, e aí? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica, se houver? Bola dentro do Ancelotti. É, pelo, a história Ancelotti, né? A gente critica a CBF, no final lá o Dinaldo, né? Acabou dando certo. E ele saiu, né, pela porta dos fundos e tal, mas eu acho que se você falar de perspectivas, não tem uma outra melhor que essa. Agora, não dá para falar que o treinador é ruim, né? Não quer dizer que vai fazer um bom trabalho. Aí tem um desafio pela frente de fazer essa turma jogar bola, né? A bola fora para o nosso Pavão, presidente do STF, vergonhoso, sem comentários. A dica eu fico com, já tinha falado aqui em cima, por cima dessa série da Netflix, mas eu vi no detalhe os 5 episódios do Ponto de Virada, Guerra do Vietnã. Fiz hoje uma resenha sobre ela. Ela é excelente. Eu realmente recomendo. São 5 episódios longos, tem mais de uma hora, 75 minutos, mas vale a pena. Vale a pena mesmo. Já tinha essa série, Ponto de Virada, já tinha feito um bom documentário sobre a Guerra Fria, sobre a Guerra ao Terror. Eu diria que esse talvez seja o melhor dos três. Ela rivaliza com o da Guerra Fria, que já foi muito bom. Então, essa é a minha dica. Beleza. E você, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Minha bola fora coincide aí com o do Vitor, para o presidente do STF. Minha bola dentro vai para. Que ia ser tema, foi podado aí, foi censurado pelo Vitor Ajanja. Nossa, O... censura brava aqui no De Tudo Um Pouco, Não, hein? pô, cara, Monocraticamente ali assim, canetou. Não se fala o mal da bom primeira, senso, não se fala mal da primeira dama nesse programa. Não Caraca, foi o isso que eu bom senso falei. da primeira dama, vamos combinar que ela tem bom senso, é verdade. né? Então, é o bom senso da primeira dama. E minha dica é uma dica, é assim, eu acho que eu gostei, mas não é pro gosto de todo mundo. O Eternauta, eu acabei, Eu gostei também. só tem uma temporada. Você assistiu? Assisti, gostei. Eu gostei também. Então, Eu dei nota é, 7, então, assim. Não foi um. Nota é um 7 bom, passa de ano assim, sem recuperação. Passa bem, passa bem. ele tem ali a narrativa, ela te segura, né? Ela vai te segurando de fato o contraste entre a vida normal das pessoas e um troço absolutamente fora de qualquer normalidade eles exploram bem isso, né? É chocante o tempo inteiro. Então é interessante. É Mas um, é ficção científica, as pessoas tem gente que não gosta, né? Então, exatamente. Eu gosto pra caramba e eu acho que é tipo um ensaio sobre a cegueira, sem uma profundidade isso, filosófica. É um ensaio isso. sobre a cegueira, Como são as pessoas. mas com uma visão de entretenimento. Porque no fundo, é isso mesmo. É na hora do vamos ver que você vê quem é quem, né? Uhum. Quer saber quantas pessoas você conhece, faz uma festa. Quer saber quem gosta de você, fica doente. Aquela máxima, e ali as pessoas levadas no limite, por isso que assim, as situações limites são onde os grandes covardes, canalhas, né, se despem, né, aparecem, e também surgem os grandes heróis, né? E qualquer coisa que tem o Darim já é meio caminho andado para ser bom. Difícil ser É ruim. Vai verdade. ter uma segunda Ele temporada. sustenta. Ah, com Vai certeza. rolar uma Pelo segunda. final deve ter uma segunda. E é Vai Não, ter tem que legal. mais. ter. Aliás, eu fiquei frustrado. Eu Né? falei, porra, vai chegar no final da primeira temporada e tá passando o último episódio. Você fala assim, porra, mas não é possível, não vai fechar e não fecha. Não Pô, vai fecha. tomar banho. Vai ter a segunda. E o que que eu achei legal também, que assim, é uma boa produção,
né? Feita fora dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Então é legal isso, Sim. né? Uma produção bacana feita na Argentina. Então, muito legal. Bom, a minha bola dentro vai para a Janja. Eu acho que ela está prestando um grande serviço para o país. Então, assim, eu acho que ela tem que exercer a liberdade de expressão dela. Acho que ela não tem que se pautar. Acho que abaixa a misoginia, que ela fale, mas assim, meu, canse de falar. É Fala, sempre Janjo. é sempre muito bom ouvir a primeira-dama, né? Sempre com colocações muito oportunas. Então, assim, uma bola super dentro para ela, né? Deixando a ironia de. Eu acho que, fazendo aqui abrindo uma pequena divergência com os amigos, eu acho que tem uma bola dentro, assim, para Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele, como um representante da oposição, está fazendo o papel dele, está incomodando. Se está incomodando, eu acho que já tem um mérito aí. Então, eu dou essa bola dentro para ele. É, a minha bola fora, assim, né? Juro que eu queria, assim, mas assim, como é que alguém que tem a arrogância, que tem a pretensão de trazer para si uma atribuição que não lhe é sua, né? Que é legislar e tudo, que fala em recivilizar o país, não consegue sequer ter um comportamento condizente com o cargo que ocupa. Então, obviamente, a minha bola fora para o ministro Barroso, né? Deveria ter mais comedido, né? Deveria tentar se conter um pouco mais, né? Deveria servir mais de exemplo aos seus pares, né? Porque se o cara que está na posição de presidente pode tudo isso, né? Não vai ser um exemplo que vai ser inspirador. Então a minha bola fora vai para ele. E a minha dica é o seguinte: o meu xará ele sempre premia, né? Com excelentes cartas. E tenho certeza que ele vai concordar comigo. Se ele leu, se ele não leu, tenho certeza que ele vai ler e vai gostar. Existe uma gestora chamada IP Capital Partners. Eles fazem cartas periódicas assim sensacionais. E a última carta deles assim para quem tem interesse em gestão, chama Cultura Dopamina, né? Essa ditadura do prazer, né? Que a gente vive hoje com rede social e tudo, que nos tem talhado cada vez menos para dor, para resiliência, aplicado ao mundo dos investimentos, né? Como tudo é muito mais fluido, como as pessoas não querem esperar, como as pessoas não entendem que são nos momentos de adversidade que os ativos não estão devidamente precificados e tal. É uma carta muito bem feita, muito bem elaborada. É a minha dica para quem gosta do mercado financeiro e tem interesse por esse tipo de conteúdo. Então é isso, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês. Super saudades do Márcio, que a gente espera que esteja cada vez se recuperando melhor. Tá bem, graças a Deus. Né? Não estaria nas condições técnicas de gravar aqui com a gente, mas graças a Deus tá bem. A Nora, que a gente espera aí que logo ela esteja de volta com a gente regularmente, mas isso não quer dizer que seja menos prazeroso encontrar os amigos, né? E fechando o nosso encontro 212, chamando a atenção para o baby look do nosso amigo Vitor, né? Que parece ser assim, lutar contra o tempo e vencer, né? Diferente da gente, né, Xará, que já ostentamos mais de forma mais cruel Não as tem, marcas não do tem, tempo. Não tem jeito. É não isso. tem jeito. Tá bom, Logo amiguinhos. volta. Até semana que vem, tá? Valeu. Abraço. Abraço.